O conflito entre Rússia e Ucrânia voltou a se intensificar, e o mundo está em alerta. Neste vídeo, você vai entender como a Ucrânia realizou o maior ataque com drones contra a Rússia em mais de um ano, atingindo até regiões próximas de Moscou. Foram mais de 500 drones lançados, mortes confirmadas e uma possível nova escalada da guerra. Enquanto isso, a Rússia promete responder com ainda mais força, aumentando o medo de novos ataques em Kiev. Será que estamos entrando em uma fase ainda mais perigosa desse conflito? E o que pode acontecer nos próximos dias? Aqui você vai acompanhar o maior ataque ucraniano contra território russo em mais de um ano, a resposta esperada do Kremlin, o fracasso do cessar-fogo que gerou esperança no mundo, o avanço da tecnologia militar com drones de longa distância, o clima de tensão vivido pela população em Kiev. Então já deixe o seu comentário. Você acredita que essa guerra pode ter um fim próximo ou o conflito tende a piorar ainda mais? E fica até o final do vídeo porque vamos mostrar detalhes importantes sobre os bastidores dessa nova fase da guerra e os possíveis impactos mundiais desse confronto. 10 horas e 36 minutos, estamos de volta com o destaque internacional. A Ucrânia lançou o maior ataque em mais de um ano contra a Rússia nesta madrugada. Foram mais de 500 drones. Pelo menos 3 pessoas morreram na região de Moscou. Vamos falar com o nosso correspondente, nosso analista de internacional, o Américo Martins. Ele está na Ucrânia, está acompanhando as últimas informações sobre o conflito. E Américo Martins, chama a atenção agora esse ataque ucraniano em direção ao território russo, quando tivemos dias atrás também o maior ataque da Rússia em direção à Ucrânia. Em que fase estamos dessa guerra, Américo? Carol, infelizmente estamos numa fase de recrudescimento da violência, como você lembrou, com os dois lados lançando ataques muito fortes contra o inimigo. Isso acontece poucos dias, uma semana depois de um cessar-fogo entre os dois lados que durou 3 dias. Foi um cessar-fogo para que os russos, em especial, pudessem comemorar a vitória da União Soviética contra a Alemanha nazista, a União Soviética e os aliados contra a Alemanha nazista. E aquele cessar-fogo tinha levantado as esperanças de que os dois lados poderiam fazer algum tipo de cessar-fogo mais longevo, um cessar-fogo que durasse mais tempo, mais substancial. Mas o que se viu na sequência desse cessar-fogo, o próprio presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tinha dito que gostaria de mediar um cessar-fogo mais longo, mas o que se viu foi a Rússia lançando 2 dias de intensos ataques contra a Ucrânia, contra aqui a capital, Kiev, por exemplo, num ataque apenas contra um prédio residencial não muito longe daqui. 24 pessoas morreram num ataque com mísseis. Mais de 1.560 drones foram lançados. Hoje, nesta madrugada, nós tivemos a resposta dos ucranianos. Segundo os russos, pelo menos 556 drones foram interceptados pelos russos. E mesmo assim, houve alguns outros drones lançados pelos ucranianos a longuíssimas distâncias que acabaram atingindo os seus alvos. Moscou está a quase 500 quilômetros de distância da fronteira com a Ucrânia. Isso mostra como os ucranianos conseguiram desenvolver drones que têm uma capacidade de atingir alvos a uma longa distância. Eles mataram 3 pessoas na região de Moscou, deixaram pelo menos 12 feridas e atingiram também uma refinaria de petróleo nas proximidades da capital russa. Foi o maior ataque ucraniano contra a capital e outras partes da Rússia em mais de um ano. Foi uma revanche clara dos ucranianos contra esses ataques enormes. O próprio presidente aqui da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que esses ataques eram inteiramente justificáveis, veja só, justamente por conta da violência dos russos durante esta semana. Infelizmente, um desses drones que atingiu um apartamento perto de Moscou acabou matando também civis lá perto da capital russa. Aqui em Kiev, onde eu estou, Carol, no centro da cidade, da capital da Ucrânia, neste momento a gente tem uma relativa tranquilidade, um pouquinho de chuva, mas nós tivemos há cerca de 3 horas um primeiro alarme indicando a possibilidade de ataques russos e há 2 horas um segundo alarme, que tem sido relativamente raros durante o dia aqui na capital,
porque os russos costumam atacar muito mais durante a noite. O que eu converso com as pessoas aqui em Kiev, os ucranianos, é que eles temem que essa noite a gente possa sofrer muitos ataques aqui contra a capital da Ucrânia, porque seria uma resposta dos russos. Cada vez que os ucranianos fazem um ataque mais ousado ou mais pesado contra o território russo, existe a possibilidade, e acontece com frequência, de uma resposta das forças do Kremlin muito mais forte, especialmente quando esses ataques são contra a capital da Rússia, Moscou, como aconteceu na madrugada deste sábado para domingo. Carol. Américo Martins acompanhando de perto, inclusive, esse dia a dia dos ucranianos em meio ao conflito. Américo volta ainda hoje aqui na nossa programação, nosso analista de internacional. Até já, Américo. A Ucrânia disse ter atingido com drones uma refinaria de petróleo da Rússia a cerca de 200 quilômetros de Moscou. A ação ocorre depois de um ataque russo deixar ao menos 24 mortos, incluindo 3 crianças, num prédio residencial de Kiev. Quem tem os detalhes direto da Ucrânia é o nosso enviado especial, Américo Martins. Já conosco. Américo, boa tarde. Olá, Tainá, muito boa tarde para você, para o Uribe, para todo mundo que está com a gente aqui nos bastidores. Essas duas informações que você acabou de dar mostram, Tainá, como essa guerra continua muito violenta e como os dois lados não dão nenhum sinal de que vão chegar em qualquer momento em algum tipo de cessar-fogo. A Ucrânia aqui continua contando os seus mortos desses ataques que aconteceram quarta e quinta-feira em várias cidades do país. Foram mais de 1.500 drones e dezenas de mísseis que foram disparados contra várias cidades ucranianas. Um desses mísseis, apenas um desses mísseis, atingiu um prédio residencial em Kiev, matou 24 pessoas, inclusive 3 crianças, e deixou dezenas de feridos. Hoje, sexta-feira, os ucranianos revidaram de uma forma como eles têm tentado fazer, com um relativo sucesso, grande sucesso até em alguns casos, nos últimos meses, ataques muito profundos dentro do território da Rússia, muito longe da linha de frente. Neste caso, um ataque contra uma refinaria de petróleo a 200 quilômetros da linha de frente, muito longe, portanto, que foi feito com drones. Os drones ucranianos estão ficando cada vez mais sofisticados, eles investiram muito desde o início da guerra em todos os tipos de drone e agora eles conseguem fazer esses ataques a longa distância. É a resposta dos ucranianos contra esses ataques em massa dos russos. Este final de semana, os ucranianos aqui também estão se preparando para novos ataques russos, especialmente contra a sua capital, Kiev, e, claro, nas regiões mais ao leste do país. O presidente Volodymyr Zelensky publicou nas redes sociais informações sobre esses 24 mortos, inclusive as crianças, dizendo que isso era uma prova de que os russos não querem nenhum cessar-fogo, ao contrário do que teria dito o presidente russo Vladimir Putin durante o último final de semana, que ele estaria acreditando que estaria chegando próximo ao fim da guerra, e que esses ataques só mostram que os russos querem continuar eliminando muita gente dentro da Ucrânia. O presidente Volodymyr Zelensky também disse que a única forma de continuar resistindo aos russos é com a comunidade internacional forçando os russos, adotando mais sanções ainda e não tentando negociar algum tipo de acordo diplomático para que os russos renovem as possibilidades de ataque contra a Ucrânia. Então, mais um dia de muita violência por aqui.